Eveline Seravi completamente naquela noite de tempestade. A jovem Ômega de olhos lilás estava prestes a fugir do Templo dos Laços quando dois alfas rivais apareceram para salvá-la do mesmo ataque. O que deveria ser um resgate simples se transformou em algo impossível. Duas marcas de alfa queimavam em sua pele e, segundo as leis ancestrais, isso significava guerra. Olá, meus queridos ouvintes. Vamos começar nossa história, mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. A chuva castigava as paredes de pedra do Templo dos Laços, enquanto Eveline corria pelos corredores escuros, o vestido encharcado grudando em seu corpo. Seus olhos lilás brilhavam com determinação enquanto ela apertava contra o peito o medalhão de sua mãe, a única lembrança que restava de sua linhagem ômega pura. Não posso ficar aqui, murmurou para si mesma, torcendo os dedos nervosamente enquanto olhava para trás. O conselho havia decidido. Durante a próxima cerimônia da lua crescente, ela seria apresentada aos alfas das matilhas vizinhas como prêmio. Um ômega de nascimento com a marca da meia-lua brilhando em sua clavícula era considerado uma bênção rara. Mas, para Eveline, era uma maldição que a transformava em moeda de troca. O som de garras arranhando pedra ecoou pelo corredor. Eveline congelou. Aquele não era o som de lobos comuns. Eram caçadores sombrios, criaturas corrompidas que serviam aos traficantes de ômegas. Seu coração disparou quando três figuras encapuzadas surgiram das sombras, os olhos vermelhos brilhando sob os capuzes. Uma ômega pura, sibilou o líder, a voz rouca como cascalho. Vale seu peso em ouro no mercado negro. Eveline recuou, mas suas costas encontraram a parede fria. Não havia saída. Ela fechou os olhos, preparando-se para o pior, quando dois rugidos diferentes ecoaram simultaneamente pelo templo. Do corredor leste surgiu Koda Dravarin. O guardião do Vale Sombrio era uma visão impressionante. Alto, com seus olhos âmbar queimando de fúria protetora. Suas roupas de couro estavam empapadas pela chuva, a capa com o brasão de sua matilha ondulando enquanto ele avançava. Do corredor oeste, Dante Vexlar apareceu como um raio. O príncipe rebelde da coroa lunar movia-se com graça letal, seus olhos azul acinzentados fixos nos invasores. A argola prateada em sua orelha brilhava à luz dos relâmpagos. Os dois alfas se entreolharam por uma fração de segundo, a rivalidade antiga pulsando entre eles. Mas o perigo imediato era maior que qualquer disputa. Saiam daqui, rosnou Koda, ajustando as luvas enquanto assumia posição de combate. Ou morram, completou Dante, girando a argola da orelha com um sorriso perigoso. A batalha foi brutal e rápida. Eveline observou hipnotizada enquanto os dois alfas lutavam em perfeita sincronia involuntária. Koda era força bruta e precisão calculada, cada golpe medido e devastador. Dante era velocidade e imprevisibilidade, atacando de ângulos impossíveis. Quando o último caçador caiu, Eveline tentou dar um passo, mas suas pernas cederam. Koda e Dante moveram-se ao mesmo tempo, ambos segurando-a antes que ela tocasse o chão. O toque simultâneo dos dois alfas enviou uma onda de energia através dela. Não! Eveline gritou, mas era tarde demais. Luz dourada e prateada explodiu do ponto onde os três se tocavam. A marca da meia-lua em sua clavícula queimou como ferro em brasa, dividindo-se em duas. Uma metade dourada como o sol, outra prateada como a lua. Koda e Dante recuaram, horrorizados. Em seus pulsos, marcas correspondentes haviam aparecido. O símbolo de um laço de alfa com a mesma ômega. Isso é impossível, sussurrou Koda, sua voz normalmente firme e tremendo. As leis antigas. Dante passou a mão pelo cabelo platinado, pela primeira vez sem palavras. Eveline tocou a marca dividida em sua pele, sentindo o calor pulsante de dois laços diferentes. Com Koda, sentia proteção sólida como montanhas, um amor calmo e profundo como raízes antigas. Com Dante, sentia liberdade selvagem como vento, um amor intenso e imprevisível.
como fogo. Eu não pedi por isso, ela disse, a voz tremendo. Nenhum de nós pediu. Koda deu um passo em sua direção, mas parou ao ver Dante fazer o mesmo. Os dois alfas se encararam, décadas de rivalidade entre suas matilhas pesando no ar. A matilha do Vale Sombrio e a coroa lunar eram inimigas ancestrais, e agora o conselho não pode saber, disse Dante urgentemente. Se descobrirem que ela carrega 2 marcas, será considerada uma aberração, completou Koda sombriamente. E ou pior, uma arma a ser controlada. Eveline sentiu o peso de seu novo destino. 2 marcas de alfa era algo que não acontecia havia séculos. As últimas ômegas que carregaram esse fardo haviam causado guerras que dizimaram matilhas inteiras. Precisamos escondê-la. Koda olhou para Dante, o desgosto evidente em seu rosto por ter que cooperar com seu rival. No meu território ela estaria mais segura, Dante retrucou. Seu território? Koda deu um passo ameaçador. Você que quase começou uma guerra no último encontro lunar. Melhor que seu Vale Sombrio, onde as tradições sufocam qualquer um que seja diferente. Parem! Eveline ergueu a voz, surpresa com a própria autoridade. Os 2 alfas imediatamente se viraram para ela, atentos. Eu não sou um prêmio para ser disputado ou escondido. Ela olhou para o céu através da janela quebrada, o hábito antigo acalmando seus nervos. Se vou carregar 2 marcas, então vou decidir meu próprio destino. Antes que qualquer um pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pelos corredores. Guardas do templo. Eles não podem nos ver juntos, murmurou Koda. Pela primeira vez concordamos em algo. Dante já estava calculando rotas de fuga. Eveline olhou para os 2 alfas que o destino havia amarrado a ela. Um guardião tradicional que prometia segurança. Um príncipe rebelde que prometia liberdade. E ela, no meio, carregando um fardo que poderia unir ou destruir 2 reinos. Mas passos se aproximavam, tochas iluminando o corredor. Em segundos, os guardas estariam sobre eles. Se descobrissem as 2 marcas, se vissem os 3 juntos, Koda estendeu a mão para ela. Confie em mim. Dante fez o mesmo do outro lado. Ou em mim. Eveline olhou para ambos, o tempo se esgotando. A porta começou a se abrir, e ela viu o brilho de armaduras se aproximando. Precisava escolher agora, mas qualquer escolha mudaria tudo. Os guardas estavam a metros de distância quando ela finalmente decidiu e correu na direção de... Eveline correu para a janela, surpreendendo ambos os alfas. Com agilidade que ninguém esperaria de uma ômega, ela saltou para a cornija externa, a chuva imediatamente encharcando seu vestido. "Está louca!" gritou Dante, já saltando atrás dela. Koda foi logo em seguida, sua capa esvoaçando na tempestade. "Por aqui." Eveline indicou um caminho pelos telhados que conhecia desde criança. Os 3 correram sob a tempestade, saltando entre os telhados do complexo do templo. Os guardas ficaram para trás, confusos com o que haviam encontrado no corredor. Apenas sinais de luta e sangue dos caçadores. Quando finalmente pararam, abrigados sob uma ponte de pedra nos limites da cidade, Eveline tremia de frio. Sem pensar, ambos os alfas tiraram suas capas ao mesmo tempo, oferecendo a ela. O momento ficou suspenso no ar, constrangedor. "Ela precisa das 2, disse Eveline suavemente, aceitando ambas as capas. "Estou gelada." Era verdade, mas também era simbólico. Ela não escolheria rejeitar nenhum deles. Não ainda. Koda acendeu uma pequena fogueira com a eficiência de um guerreiro acostumado a sobreviver. Dante encontrou frutas silvestres e água fresca. Seu conhecimento das terras surpreendente para um príncipe. "Precisamos conversar sobre isso." Koda finalmente quebrou o silêncio. Seus olhos âmbar, refletindo as chamas. "As marcas duplas", concordou Dante, girando a argola da orelha. "Não acontece há 300 anos. 312, corrigiu Eveline, surpreendendo ambos. "Minha avó me contava as histórias. A última ômega com 2 marcas foi Lisandra Luavalle. Ela causou a Guerra das 3 Luas, murmurou Koda sombriamente. Porque foi forçada a escolher, Eveline abraçou os joelhos. Os alfas lutaram por ela como se fosse um troféu, não uma pessoa. Dante se aproximou, sentando-se do outro lado dela. Isso não vai acontecer com você?
Como pode ter certeza? Ela perguntou, olhando para o céu, através das frestas da ponte. Porque nós não vamos deixar. Koda respondeu com firmeza. Por um momento, os três ficaram em silêncio, o peso da situação pairando sobre eles. Eveline podia sentir ambos os laços pulsando, diferentes, mas igualmente fortes. Há leis antigas sobre isso. Dante quebrou o silêncio. O Códex Lunar menciona que uma ômega com 2 marcas deve escolher antes da próxima lua de sangue. Isso é em menos de um mês. Koda franziu o senho. Ou então, Eveline perguntou, embora temesse a resposta. Ou então o conselho escolhe por ela. Dante respondeu sombriamente, geralmente executando um dos alfas. O fogo estalou entre eles. Eveline sentiu o peso da responsabilidade. Sua escolha não apenas decidiria seu futuro, mas poderia significar a morte de um deles. Existe outro problema. Koda ajustou as luvas, o gesto nervoso que Eveline já começava a reconhecer. Minhas matilhas e as suas, elas são inimigas há gerações. Desde o grande cisma, confirmou Dante, quando seu tataravô traiu o pacto lunar. Traiu? Koda se levantou abruptamente. Seu ancestral que quebrou o juramento de sangue. Parem! Eveline se colocou entre eles, uma mão no peito de cada um. O toque enviou faíscas através dos laços, fazendo ambos recuarem. Isso foi há séculos. Não somos nossos ancestrais, mas nossas matilhas são... Koda passou a mão pelo cabelo. Se descobrirem que dividimos uma ômega, guerra, completou Dante. Guerra completa e total. Um som distante fez os três congelarem. Uivos, múltiplos uivos se aproximando. Patrulha de busca, identificou Koda imediatamente. Não são da minha matilha. Dante franziu o senho. Nem da minha. Eveline empalideceu. O conselho. Eles devem ter notado meu desaparecimento. Os uivos estavam mais próximos agora. Koda apagou o fogo rapidamente, enquanto Dante verificava as rotas de fuga. Temos que nos separar, disse Koda relutantemente. Concordo. Dante assentiu. 3 juntos chamam muita atenção. Mas para onde eu vou? Eveline torceu os dedos nervosamente. Os 2 alfas se entreolharam. A rivalidade momentaneamente substituída por preocupação genuína. Há um lugar, disse Koda lentamente, neutro, o santuário da lua crescente. Mirelle Tavora, concordou Dante. A curandeira, ela protege ômegas. Ela saberá o que fazer. Eveline sentiu um fio de esperança. Os uivos estavam perigosamente próximos agora. Podiam ouvir patas correndo, farejando. Vamos nos encontrar lá em 3 dias, instruiu Koda. Tempo suficiente para despistar suspeitas. Eveline! Dante segurou suavemente seu rosto, seus olhos azul acinzentados intensos. Seja cuidadosa. Koda tomou sua mão, apertando gentilmente. Se algo parecer errado, corra. Ela assentiu, sentindo o calor de ambos os laços pulsando. 3 dias. Depois, teriam que descobrir como sobreviver a isso. Os 3 se separaram nas sombras, tomando direções diferentes. Mas quando Eveline olhou para trás, viu uma figura encapuzada observando do alto de um telhado. A figura acenou. Não era uma patrulha. Era alguém que tinha visto tudo. Alguém que agora sabia sobre as 2 marcas. O santuário da lua crescente estava escondido entre antigas árvores de carvalho, suas paredes cobertas de era prateada que brilhava suavemente ao luar. Eveline chegou exausta após 2 dias de viagem solitária, constantemente olhando por cima do ombro. Criança! Mirelle Tavora surgiu da entrada, seus olhos castanhos perspicazes e imediatamente notando as marcas. Pelos deuses antigos. É verdade então? Você sabe? Eveline quase desabou de alívio ao encontrar alguém que entendia. As marcas pulsam com energia diferente. Mirelle a guiou para dentro. Dourada e prateada, sol e lua, Koda e Dante, presumo. Eveline assentiu, deixando-se cair em uma cadeira próxima à lareira. Como isso é possível, Mirelle? A curandeira serviu chá de ervas calmantes, seu rosto pensativo. Existem profecias antigas, criança, sobre uma ômega que uniria o que foi dividido. Eu não pedi por isso. Eveline apertou as mãos com força. O destino raramente pede permissão. Mirelle tocou gentilmente sua mão. Mas você tem mais poder do que imagina. As marcas duplas
não são apenas um fardo. Antes que pudesse explicar mais, uma presença familiar fez o laço dourado em Eveline pulsar. Koda entrou silenciosamente, seus olhos âmbar imediatamente encontrando os dela. Você está segura, ele sussurrou, o alívio evidente em sua voz. Guardião Dravarin cumprimentou Mirelle com um aceno respeitoso. Koda se aproximou cautelosamente, como se temesse assustar Eveline. Posso? Ele indicou a cadeira ao lado dela. Eveline assentiu, e quando ele se sentou, o calor reconfortante do laço dourado a envolveu. Cheirava a pinho e couro, segurança e proteção. Estava preocupado, ele admitiu baixinho. A patrulha quase me alcançou 2 vezes. Você se arriscou vindo aqui. Valeria qualquer risco. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Seus olhos se encontraram, e por um momento o mundo parou. Koda ergueu a mão lentamente, quase tocando o rosto dela, quando o laço prateado pulsou. Dante entrou como uma tempestade contida, seu cabelo platinado bagunçado, a argola da orelha refletindo a luz do fogo. Começaram a festa sem mim? Seu tom era leve, mas seus olhos azul-acinzentados mostravam tensão. Príncipe Vexlar. Mirelle serviu mais chá, um brilho conhecedor em seus olhos. Dante se jogou na cadeira do outro lado de Eveline com graça felina, fazendo o laço prateado vibrar com energia selvagem. Trouxe notícias, ele disse, ficando sério. O conselho convocou uma assembleia lunar. Em 5 dias. Tão cedo? Koda franziu o senho. Eles sabem que algo aconteceu. Estão procurando por Eveline. E quando me encontrarem? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Vão exigir que se apresente aos alfas. Dante girou a argola nervosamente. Se descobrirem as 2 marcas... Podemos esconder, sugeriu Koda. Com as roupas certas, talvez. Por quanto tempo? Dante se inclinou para frente. As marcas pulsam com energia. Qualquer alfa próximo vai sentir. Mirelle limpou a garganta. Existe uma forma de mascarar temporariamente, mas requer algo dos 2 alfas. Qualquer coisa, disseram em uníssono. Depois se entreolharam irritados. Sangue, Mirelle explicou. Algumas gotas de cada um, misturadas com ervas especiais, criariam uma névoa energética que confundiria outros alfas. Mas Eveline sentiu que havia mais. Mas o ritual requer proximidade. Os 3 devem estar conectados durante o processo. A tensão no ar ficou palpável. Conectados significava contato físico prolongado. Quando? Perguntou Koda, sempre prático. Esta noite. A lua está favorável. As horas até o anoitecer passaram em preparação tensa. Mirelle reuniu as ervas enquanto explicava o ritual. Os 3 teriam que formar um círculo, mãos entrelaçadas, permitindo que a energia fluísse entre eles. Quando a lua surgiu, eles se posicionaram no jardim do santuário. Eveline entre os 2 alfas, o coração acelerado. Mãos, instruiu Mirelle. Koda tomou a mão direita de Eveline, seu toque firme e quente. Dante pegou a esquerda, seus dedos entrelaçando com os dela. Quando os 2 alfas completaram o círculo, tocando-se pela primeira vez em anos, faíscas literais dançaram no ar. Mirelle começou a cantar em língua antiga, espalhando as ervas. As marcas começaram a brilhar, dourada e prateada pulsando em ritmo. Eveline sentiu tudo, o amor protetor de Koda, sólido como montanhas, a paixão livre de Dante, selvagem como tempestades, e entre eles ela própria, não como um prêmio, mas como o elo que poderia uni-los ou destruí-los. A energia cresceu, e ela se viu puxada em 2 direções. Virou-se para Koda, seus olhos âmbar a chamando. Depois para Dante, o azul acinzentado igualmente hipnótico. Eveline, sussurraram juntos. Ela não soube quem se moveu primeiro, talvez todos ao mesmo tempo, mas de repente estava próxima demais de ambos, os rostos a centímetros do dela. Podia sentir a respiração de Koda em sua bochecha direita, o calor de Dante na esquerda. O momento se estendeu, impossível e perfeito. 2 alfas, uma ômega, um destino entrelaçado. Ela fechou os olhos, os lábios entreabertos, quando um grito cortou a noite. Encontramos ela! A ômega fugitiva está aqui. Guardas do conselho invadiram o jardim, liderados por uma figura que fez o sangue de Eveline gelar. Taren Volvic,
O conselheiro de Dante estava à frente deles, um sorriso cruel em seus lábios. Taren, Dante soltou a mão de Eveline, chocado. O que você está fazendo? O que deveria ter feito há muito tempo, meu príncipe. Taren fez uma reverência zombeteira, impedindo você de destruir nossa linhagem por uma ômega. Traidor! Rosnou Dante, dando um passo à frente, mas as lanças dos guardas o impediram. Sou leal à coroa lunar, Taren corrigiu. Não aos seus caprichos românticos. Koda moveu-se protetivamente na frente de Eveline, seus olhos âmbar calculando rotas de fuga. Como nos encontrou? Segui meu querido príncipe. Taren girou nos calcanhares. Imaginei que ele me levaria até ela. Não esperava encontrar também o guardião do Vale Sombrio. Mirelle emergiu das sombras, ervas medicinais em suas mãos. Este é solo sagrado, Volvic. O santuário é território neutro, não quando abriga fugitivos. Taren acenou e mais guardas apareceram. O conselho ofereceu uma recompensa generosa pela ômega desaparecida. Não sou propriedade de ninguém. Eveline deu um passo à frente, mas Koda a segurou. Não ainda. Taren sorriu maliciosamente. Mas será. O conselho já escolheu seu destino. Você será vinculada ao Alpha Draven Archevali. O nome fez todos congelarem. Draven era conhecido por sua crueldade, líder da matilha sanguinária que tratava ômegas como objetos. Sobre meu cadáver, Dante e Koda disseram simultaneamente. Isso pode ser arranjado. Taren sinalizou para os guardas avançarem. A batalha explodiu instantaneamente. Koda lutava com precisão letal, cada movimento calculado para proteger enquanto devastava. Dante era uma tempestade de fúria, a traição de seu conselheiro alimentando sua raiva. Mirelle puxou Eveline para dentro do santuário. Pelos fundos, rápido! Mas quando chegaram à porta dos fundos, mais guardas esperavam. Estavam cercadas. As marcas, sussurrou Mirelle urgentemente. Use as marcas. Eu não sei como. Instinto, criança. As marcas respondem ao perigo. Eveline fechou os olhos, sentindo os laços pulsarem. Dourado e prateado, sol e lua, proteção e liberdade. A energia cresceu dentro dela, algo antigo e poderoso despertando. Quando abriu os olhos, eles brilhavam com luz sobrenatural. Os guardas recuaram intimidados. Uma ômega lunar, alguém sussurrou aterrorizado. Ela é uma ômega lunar. Eveline não entendeu o termo, mas usou a hesitação deles para correr de volta ao jardim. A cena que encontrou partiu seu coração. Koda sangrava de um corte profundo no braço, ainda lutando. Dante tinha um olho roxo crescendo, mas continuava se movendo. Ambos estavam sendo sobrepujados pelos números. "Na parem!" ela gritou, e sua voz carregou uma autoridade que fez todos pausarem. "Me entregarei, mas apenas se deixarem eles irem." "Não!" Ambos os alfas rugiram. "Eveline, não faça isso!" implorou Koda. "Prefiro morrer lutando." Dante cuspiu sangue. Taren se aproximou, interessado. "Tocante, mas há algo que vocês deveriam saber." Ele puxou um pergaminho antigo. "Encontrei isto nos arquivos da coroa, sobre ômegas com marcas duplas." Ele desenrolou o documento revelando símbolos antigos. Quando uma ômega carrega duas marcas, ela não apenas escolhe um alfa. Ela pode unificar as linhagens. "O quê?" Mirelle arrancou o pergaminho das mãos dele, lendo rapidamente. "Pelos deuses, é verdade." "Qual é a pegadinha?" perguntou Dante, conhecendo Taren bem demais. "A unificação requer um ritual durante a lua de sangue, mas há um preço." Taren sorriu cruelmente. "A ômega deve sacrificar uma das marcas, condenando esse alfa a definhar lentamente." Eveline sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Escolher significaria condenar um deles à morte lenta. Ou, Taren continuou, saboreando o momento, ela pode escolher nenhum nem outro, e ambas as marcas se dissolverão. Os alfas sobrevivem, mas a ômega morre, completou Mirelle, horrorizada. "Então essas são suas opções, pequena ômega." Taren se aproximou. "Escolha um e condene o outro. Escolha nenhum e morra. Ou venha comigo agora e case com Draven." O ritual de vinculação com um terceiro alfa
anularia as marcas duplas. Eveline olhou para Koda e Dante, ambos prontos para lutar até a morte por ela. Podia sentir os laços pulsando, cada um implorando para que não os abandonasse. Você tem até o amanhecer para decidir. Taren recuou com os guardas. Estaremos vigiando qualquer tentativa de fuga e atacamos. Quando os guardas se posicionaram ao redor do santuário, Eveline caiu de joelhos. As opções eram impossíveis. Salvar um e condenar outro. Salvar ambos e morrer. Ou se entregar a um monstro. Eveline. Koda se ajoelhou ao lado dela, segurando seu rosto gentilmente apesar do braço ferido. Encontraremos outro jeito. Dante se ajoelhou do outro lado, sua mão encontrando a dela. Ela olhou para ambos, lágrimas escorrendo. E se não houver outro jeito? Foi então que Mirelle largou o pergaminho, seu rosto pálido. Há uma quarta opção mencionada aqui, mas é considerada impossível. O que é? Os três perguntaram juntos. O ritual da unificação completa, onde a Ômega mantém ambas as marcas permanentemente, unindo três destinos em um. Como? Koda perguntou urgentemente. Mirelle hesitou, então apontou para uma linha no pergaminho. Requer que ambos os alfas aceitem compartilhar completamente, sem rivalidade, sem posse. E a Ômega deve ser forte o suficiente para sustentar dois laços completos. E Dante pressionou. E só funciona se os três estiverem verdadeiramente apaixonados. Todos os três, um pelo outro. O silêncio foi ensurdecedor. Eveline olhou entre os dois alfas rivais, o peso da impossibilidade a esmagando. Como poderiam superar séculos de ódio? Como ela poderia pedir isso a eles? Um grito cortou a noite. Um dos guardas caiu, uma flecha negra em seu peito. Figuras encapuzadas emergiram da floresta, caçadores sombrios, mas diferentes dos anteriores. Estes usavam máscaras de lobo negro e se moviam com precisão mortal. A Ordem do Eclipse, sussurrou Mirelle aterrorizada. Eles caçam ômegas lunares para... A Ordem do Eclipse atacou com precisão mortal. Guardas do Conselho caíam enquanto tentavam entender quem era o verdadeiro inimigo. No caos, Taren gritava ordens contraditórias. Protejam a Ômega! Não! Ataquem os invasores! Não deixem ninguém escapar! Koda e Dante trocaram um olhar, pela primeira vez em sincronia perfeita. Pensando o mesmo? Perguntou Dante. Tirar ela daqui, confirmou Koda. Eles se moveram como uma unidade. Koda criou uma barreira com uma mesa virada, enquanto Dante puxava Eveline e Mirelle para trás. A Ordem do Eclipse quer ômegas lunares para o Ritual das Sombras, Mirelle sussurrou apavorada. Eles drenam a energia lunar para criar armas contra as matilhas. Um caçador mascarado saltou sobre a barreira. Koda o derrubou com um soco preciso, mas outro já vinha. Dante interceptou com uma cadeira, partindo-a nas costas do atacante. Pelo bosque! Mirelle apontou uma trilha estreita. Os quatro correram, mas Eveline podia sentir os caçadores se aproximando. As marcas em sua pele pulsavam freneticamente, como se alertando sobre o perigo. São rápidos demais, ofegou Dante. E conhecem a floresta. Koda analisou enquanto corria. De repente, Eveline parou. Os outros três derraparam, virando-se confusos. Eveline, temos que continuar, urgiu Koda. Não! Ela olhou para o céu através das copas das árvores, seu hábito antigo acalmando sua decisão. Estou cansada de fugir. Se este não é o momento para a bravura. Dante tentou puxá-la, mas as marcas começaram a brilhar intensamente, dourada e prateada se entrelaçando sobre sua pele como serpentes luminosas. Eveline fechou os olhos e deixou o poder fluir. O que está fazendo? Mirelle arregalou os olhos. Sendo o que sou, Eveline respondeu, sua voz ecoando com harmônicos sobrenaturais. Uma ômega lunar. A luz explodiu dela em ondas. Os caçadores que se aproximavam foram lançados para trás. Árvores se curvaram com a força. Quando a luz diminuiu, Eveline estava flutuando alguns centímetros do chão, seus olhos lilás brilhando como estrelas. Impossível, sussurrou um dos caçadores, removendo a máscara para revelar uma mulher com cicatrizes. Não há ômegas lunares há um século. Há agora. Eveline pousou suavemente, mas manteve o brilho. A líder dos caçadores deu um passo à frente. Você não entende o que é, menina. O poder que carrega.
Com ele, poderíamos libertar todos os ômegas da opressão dos alfas. Libertá-los? Eveline estreitou os olhos. Ou usá-los como armas. Às vezes é a mesma coisa. Koda e Dante se posicionaram protetivamente ao lado de Eveline. Terão que passar por nós, declarou Koda. 2 alfas protegendo uma ômega. A líder riu amargamente. Que original. Sabem quantas ômegas morrem por ano nas mãos de alfas abusivos? Não somos assim, defendeu Dante. Todos dizem isso, até mostrarem suas verdadeiras naturezas. Eveline sentiu a dor na voz da mulher. O que aconteceu com você? A líder hesitou. Fui marcada uma vez. Meu alfa prometeu proteção, amor eterno. Depois me vendeu para pagar dívidas de jogo. O silêncio pesou. Eveline deu um passo à frente para o horror de ambos os alfas. Sinto muito pelo que passou, mas não pode curar sua dor causando mais sofrimento. Não quero causar sofrimento. Quero justiça. Então me ajude. Eveline estendeu a mão. Juntas podemos mudar as leis, proteger ômegas sem violência. Por um momento, pareceu que a líder consideraria. Então, gritos ecoaram. Os guardas do conselho haviam se reorganizado e vinham em sua direção. Tarde demais. A líder recolocou a máscara. Eles virão por você, ômega lunar. O conselho, as matilhas, todos querem seu poder. Então nos ajude a escapar, implorou Mirelle. A líder olhou entre eles, então apontou para um desfiladeiro. Por ali, leva às cavernas do Eco. Nem o conselho se atreve a entrar lá. Por quê? Perguntou Koda suspeitosamente. Porque é onde vive a matilha perdida. Lobos que rejeitaram as leis dos alfas e ômegas. Antes que pudessem responder, flechas começaram a voar. Guardas do conselho de um lado, ordem do eclipse do outro. Vão! Gritou a líder. Antes que seja tarde! Os 4 correram para o desfiladeiro. Atrás deles, a batalha entre a ordem e o conselho explodia. O caminho se estreitava perigosamente, forçando-os a ir em fila única. Então viram a entrada das cavernas. Mas parados diante dela, 3 lobos enormes com olhos que brilhavam no escuro. A matilha perdida os havia encontrado primeiro. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Os 3 lobos da matilha perdida se transformaram em suas formas humanas. O líder, um homem de cabelos grisalhos e olhos dourados, estudou o grupo com curiosidade. Uma ômega lunar com 2 marcas. Sua voz era rouca de desuso. Pensei que nunca veria outro prodígio em vida. Outro? Eveline deu um passo à frente, ignorando os protestos protetores de Koda e Dante. Minha mãe era como você. O líder, que se apresentou como Fenris, os guiou para dentro das cavernas, marcada por 2 alfas, carregando o poder lunar. As cavernas eram surpreendentemente acolhedoras, iluminadas por cristais luminescentes. Dezenas de lobos, alfas, betas e ômegas viviam juntos, sem a hierarquia tradicional. O que aconteceu com ela? Eveline perguntou, embora temesse a resposta. Escolheu a unificação completa. Fenris os levou a uma câmara com pinturas nas paredes. Conseguiu manter ambas as marcas, unir 2 alfas rivais. Então é possível, Dante exclamou esperançoso. Sim, mas o preço... Fenris tocou uma pintura, mostrando 3 figuras entrelaçadas. Minha mãe viveu apenas 10 anos após o ritual. O poder de sustentar 2 laços completos consumiu sua força vital lentamente. O silêncio foi devastador. Eveline sentiu as esperanças murcharem. Não, Koda disse firmemente. Não aceitaremos isso. Preferem que ela escolha um de vocês? Fenris arqueou a sobrancelha. Condenando o outro? Prefiro morrer, disseram ambos os alfas simultaneamente. Tolos românticos. Mirelle murmurou, mas havia carinho em sua voz. Fenris os observou com interesse renovado. Há rumores de outra forma. Minha mãe deixou escritos sobre uma variação do ritual, mas requer algo que nenhuma ômega conseguiu antes. O quê? Eveline se aproximou das pinturas, estudando os símbolos. Equilibrar perfeitamente as energias. Não apenas aceitar 2 alfas, mas fazê-los aceitar um ao outro, completamente, como iguais, não rivais.
Koda e Dante se entreolharam desconfortavelmente. Nossas matilhas são inimigas há séculos. Koda ajustou as luvas nervosamente. E vocês? Fenris questionou. São inimigos? O silêncio se estendeu. Durante a fuga, eles haviam lutado em sincronia, protegido Eveline juntos, mas aceitar um ao outro? Dante começou, então parou, girando a argola da orelha. O problema não somos nós, Koda finalmente disse. São nossas matilhas. Se descobrirem... Então não descubram, uma voz feminina interrompeu. Uma jovem ômega entrou carregando pergaminhos antigos. Sou Lyra, guardiã dos arquivos, e encontrei algo. Ela espalhou os pergaminhos, revelando mapas e textos antigos. A lua de sangue acontecerá em 3 semanas, mas antes dela há a convergência lunar. Uma noite onde todas as energias se equilibram. É quando o ritual alternativo pode funcionar. Quando? Perguntou Eveline. Em 7 dias. Mas o conselho nos procura. Mirelle apontou o óbvio. E Taren sabe sobre as marcas duplas. E a ordem do eclipse também, adicionou Dante sombriamente. Fenris se levantou. A matilha perdida oferece santuário. Aqui, as leis antigas não se aplicam. Vocês podem se preparar para o ritual. Em troca de? Koda perguntou, sempre cauteloso. De esperança. Fenris sorriu tristemente. Se conseguirem fazer a unificação funcionar sem o preço mortal, mudarão tudo. Ômegas não serão mais propriedades. Alfas não serão mais obrigados a lutar por dominância. Eveline olhou para seus 2 alfas, porque era isso que eles eram agora, seus. Podia sentir ambos os laços pulsando, cada um único, mas igualmente vital. Precisamos tentar, ela disse suavemente. Eveline, Koda começou. Se há uma chance, qualquer chance, de ficarmos juntos sem que ninguém morra. Ela tocou o rosto dele gentilmente. Depois se virou para Dante, fazendo o mesmo. Precisamos tentar. Os 2 alfas se olharam por sobre a cabeça dela. Séculos de rivalidade versus a chance de salvá-la. Por ela, Koda estendeu a mão para Dante. Dante olhou para a mão estendida, então para Eveline, e finalmente apertou a mão de Koda. Por ela. O momento foi interrompido por uivos distantes. Muitos uivos. Fenris correu para a entrada da caverna, voltando pálido. 3 matilhas se aproximam. O Vale Sombrio, a Coroa Lunar e a Matilha Sanguinária. Draven havia chegado. E pelas leis do Conselho, tinha o direito de reivindicar Eveline antes da lua de sangue. Os 3 exércitos convergiam para as cavernas e a matilha perdida não poderia resistir a todos. Temos 1 hora, talvez menos, Fenris anunciou gravemente. Eveline sentiu as marcas queimarem. O tempo havia acabado. Teriam que escolher agora, fugir novamente ou enfrentar 3 exércitos com verdades que poderiam iniciar uma guerra. O som de centenas de lobos se aproximando ecoava pelas cavernas. Eveline podia sentir o pânico crescendo entre a matilha perdida. Mulheres pegavam crianças, homens preparavam armas improvisadas. Não podem lutar contra 3 exércitos, disse ela a Fenris. Não lutaremos, o líder respondeu gravemente. Mas também não entregaremos você. Koda estava na entrada da caverna, observando a aproximação de sua própria matilha. Podia ver os estandartes do Vale Sombrio, seu irmão Marcos liderando as tropas. Do outro lado, a Coroa Lunar avançava com Taren à frente, tendo usurpado o comando na ausência de Dante. E no centro, a matilha sanguinária de Draven marchava como uma força de destruição. Preciso me entregar, Eveline disse, fazendo todos se virarem chocados. Nem pense nisso, Dante bloqueou seu caminho. Se eu não for, eles atacarão a matilha perdida. Inocentes morrerão por minha causa. Eveline tem razão em uma coisa. Mirelle interveio. Precisamos ganhar tempo. Mas entregar-se não é a solução. Então qual é? Koda voltou da entrada, seu rosto sombrio. Meu irmão está lá fora. Se ele me vir aqui, protegendo uma ômega marcada por 2 alfas, ele entenderá que você está seguindo seu coração. Lyra, a jovem ômega arquivista, sugeriu suavemente. Você não conhece Marcos. Koda passou a mão pelo cabelo. Para ele, honra e tradição são tudo.
Dante se aproximou da entrada, observando Taren comandar suas tropas. Aquele traidor está usando meu nome para liderar minha matilha. Sua voz estava carregada de raiva. Se eu aparecer agora, Taren dirá que você foi enfeitiçado pela Ômega, completou Fenris. É o que sempre dizem quando um alfa escolhe amor sobre dever. Um plano começou a se formar na mente de Eveline. Era arriscado, possivelmente fatal, mas poderia funcionar. E se nos separássemos temporariamente? Todos a olharam confusos. Me escutem, ela continuou, olhando para o céu através de uma abertura na caverna. Koda volta para sua matilha, finge que estava me rastreando. Dante faz o mesmo com a sua. Enquanto isso, não. Ambos os alfas disseram firmemente. Eu me escondo aqui com a matilha perdida até a convergência lunar. São apenas 7 dias. Draven não esperará, Mirelle apontou. Ele tem a autorização do conselho para levá-la. A menos que... Lyra correu para seus pergaminhos, procurando freneticamente. Aqui, uma lei antiga. Se uma Ômega buscar santuário sagrado no templo da primeira lua, tem direito a 7 dias de contemplação antes de qualquer vinculação. O templo da primeira lua foi destruído há décadas, disse Fenris. Não. Eveline tocou as paredes da caverna, sentindo a energia antiga. Estas cavernas, elas foram construídas sobre as ruínas do templo. Por isso, a energia aqui é diferente. Mesmo que seja verdade, Koda se aproximou dela. Você ficaria sozinha, vulnerável. Teria a matilha perdida. Ela tocou o rosto dele gentilmente. Não é suficiente. Dante pegou sua outra mão. Se Draven descobrir uma brecha, o som de uma trompa de guerra cortou o ar. As matilhas haviam chegado à entrada das cavernas. Decidam agora, urgiu Fenris. Eveline olhou para seus 2 alfas, memorizando seus rostos. Então fez algo que não esperavam. Beijou suavemente a testa de Koda, depois a de Dante. Confiem em mim, sussurrou. Em 7 dias na convergência estaremos juntos. Eveline, Koda começou, mas ela o interrompeu. Vão, antes que seja tarde demais. Convençam suas matilhas de que estavam me caçando, não protegendo. E Taren? Dante perguntou. Ele sabe sobre as marcas. Deixe Taren comigo, uma voz disse da entrada. Todos se viraram para ver Elior Dane, um jovem soldado do Vale Sombrio, conhecido por sua lealdade. Ele estava ferido, o uniforme rasgado. Elior! Eveline correu até ele. O que aconteceu? Taren me atacou quando tentei impedir que contasse sobre as marcas duplas. Ele se apoiou na parede. Mas escapei e tenho informações que podem ajudar. Que informações? Perguntou Koda urgentemente. Taren fez um acordo com Draven. Planeja traí-lo também, príncipe Dante. Quer as 2 matilhas para si mesmo. Aquele verme, Dante rosnou. A mais, Elior continuou. Draven trouxe um artefato, o colar de submissão. Se ele colocar isso em Eveline, ela perde o livre-arbítrio. Mirelle empalideceu. Torna-se uma marionete? Outro som de trompa mais próximo. Uma voz amplificada ecoou. Entreguem a Ômega fugitiva. Tem 5 minutos antes de invadirmos. Era Marcos, irmão de Koda. Vão. Eveline empurrou ambos os alfas. Agora? Prometa que ficará segura. Koda segurou seus ombros. Prometa que esperará por nós. Dante pegou suas mãos. Prometo. Ela lutou contra as lágrimas. Agora vão! Os 2 alfas trocaram um último olhar entre si. Um acordo silencioso de protegê-la mesmo fingindo ser rivais. Então partiram por saídas diferentes. Eveline se virou para Fenris. Preciso que anuncie meu pedido de santuário sagrado. Alto o suficiente para todos ouvirem. Fenris assentiu e caminhou até a entrada principal. Sua voz ecoou poderosamente. A Ômega, Eveline Seravine, invoca o direito ao santuário sagrado no solo do templo da primeira lua. Pelas leis antigas, tem 7 dias de contemplação. Silêncio. Então, a voz de Draven, fria como gelo. Que seja, mas em 7 dias ela será minha. Eveline observou pelas frestas enquanto Koda emergia no meio de sua matilha, fingindo ter estado em perseguição. Viu Dante fazer o mesmo do outro lado, confrontando Taren com autoridade renovada. Ambos representando papéis, negando qualquer conexão com ela além da caçada.
mas ela podia sentir através das marcas a dor deles em deixá-la, o desespero de fingir indiferença. Quando as matilhas começaram a se dispersar, estabelecendo acampamentos ao redor das cavernas para vigiar, Elior se aproximou de Eveline. Há algo mais que precisa saber, sussurrou. Vi Taren com um veneno, acônito negro. Ele planeja usar em um dos alfas durante a confusão da convergência. O sangue de Eveline gelou. Acônito negro era mortal para lobos. Qual deles? Não sei, mas Eveline, Elior segurou sua mão. Se um deles morrer enquanto você carrega as marcas duplas, eu morro também. Ela completou, o horror da realização a atingindo. Lá fora, ela podia ver Koda e Dante em seus respectivos acampamentos, cercados por suas matilhas, fingindo serem inimigos mortais. E em algum lugar entre eles, Taren planejava um assassinato que destruiria tudo. A convergência lunar estava há 7 dias. 7 dias para descobrir o plano de Taren. 7 dias para encontrar uma forma de unir 3 destinos. 7 dias antes que Draven pudesse forçar o colar de submissão nela. Eveline tocou as marcas em sua clavícula, dourada e prateada, pulsando fracamente, a distância de seus alfas as enfraquecendo. Se ficassem separados por muito tempo, os laços começariam a se desfazer dolorosamente. Do lado de fora, ouviu Dante gritar em dor fingida, enquanto Taren disciplinava seu príncipe por sua falha. Ouviu Marcos questionar Koda sobre sua lealdade. E no meio disso tudo, a risada fria de Draven, ecoando na noite, confiante em sua vitória próxima. Eveline caiu de joelhos, as marcas queimando com a agonia de seus alfas. 7 dias. Como sobreviveriam 7 dias assim? E pior, como impediriam um assassinato quando não podiam sequer se comunicar? A última coisa que viu antes da escuridão a envolver foi Koda olhando para as cavernas com desespero mal disfarçado, convencido de que a havia perdido para sempre. 7 dias se passaram como uma tortura lenta. Eveline mal dormia, as marcas pulsando dolorosamente pela separação. Através das frestas das cavernas, ela observava Koda e Dante manterem a farsa, cada olhar distante entre eles carregado de significado oculto. Na noite da convergência lunar, o céu se tingiu de tons impossíveis, dourado e prateado dançando juntos. Era agora ou nunca. Está pronta? Perguntou Fenris, vestido cerimonialmente. Eveline usava um vestido branco antigo que Lyra havia encontrado nos arquivos, o mesmo que a mãe de Fenris usara em seu ritual. Preciso alertá-lo sobre Taren, ela murmurou, tocando as marcas que ardiam. Elior já cuidou disso. Mirelle apareceu. Passou a informação discretamente. Eles estão preparados. Do lado de fora, as 3 matilhas se agitavam. O prazo do santuário havia expirado. Draven se aproximou da entrada, o colar de submissão brilhando em suas mãos. Venha, pequena Ômega. Sua voz era venenosa. Seu tempo acabou. Eveline emergiu das cavernas, a luz lunar fazendo suas marcas brilharem visivelmente. Gaspes ecoaram das matilhas ao verem as 2 marcas, dourada e prateada, entrelaçadas em sua pele. Abominação! Gritou Marcos, irmão de Koda. Impossível! Sussurrou alguém da coroa lunar. Draven sorriu cruelmente. Marcas duplas! Ainda melhor! Mais poder para drenar quando você for minha! Ele avançou com o colar, mas Koda e Dante se moveram simultaneamente, bloqueando seu caminho. Afastem-se, ordenou Draven. Ela invocou o santuário e o prazo expirou. Ela invocou outro direito, Dante anunciou, sua voz carregando autoridade real. O ritual de unificação. Com qual alfa? Draven riu. Você ou o guardião? Com ambos, Koda declarou, causando caos total. As matilhas explodiram em gritos de ultraje. Marcos puxou a espada. Taren sorriu maliciosamente, a mão indo para o frasco de veneno em seu cinto. Silêncio! A voz de Eveline ecoou com poder lunar, fazendo todos pararem. Eu falo agora! Ela caminhou até o centro do círculo que se formara, seus olhos lilás brilhando. Por séculos, alfas lutaram por ômegas como prêmios. Ômegas foram tratados como propriedade. Matilhas guerrearam por orgulho ancestral. Ela olhou para cada rosto. Isso termina hoje. Você não tem esse poder.
rosnou Draven. Não. Eveline ergueu as mãos e as marcas explodiram em luz. Sou uma ômega lunar. Carrego 2 marcas e escolho meu próprio destino. Ela olhou para Koda e Dante. Venham a mim. Eles caminharam até ela, ignorando os protestos de suas matilhas. Quando tomaram suas mãos, a energia triplicou, fazendo o ar vibrar. Isso é loucura! Gritou Marcos. Koda, você desonra nossa linhagem. Não, Koda respondeu firmemente. Eu a honro escolhendo amor sobre ódio. Dante, Taren se aproximou, fingindo preocupação. Seu pai jamais aprovaria. Meu pai está morto, Dante respondeu friamente. E você, Taren, é um traidor. Antes que Taren pudesse reagir, Elior emergiu das sombras e arrancou o frasco de veneno de seu cinto, revelando-o a todos. Acônito negro, Mirelle identificou alto. Ele planejava assassinar um dos alfas. Taren tentou fugir, mas a própria coroa lunar o capturou, enojada pela traição. Chega de interrupções, Draven avançou com uma espada. Se não posso tê-la, ninguém terá. Ele atacou, mas Eveline não se moveu. Em vez disso, fechou os olhos e deixou o poder lunar fluir completamente. As marcas em sua pele se espalharam, criando padrões luminosos pelo ar. A espada de Draven parou a centímetros dela, repelida por uma barreira de pura energia. O ritual de unificação começou, anunciou Fenris. Ninguém pode interferir agora. Lyra começou a cantar em língua antiga, e a matilha perdida se juntou a ela. O círculo de luz ao redor de Eveline, Koda e Dante se intensificou. Koda Dravarin. Eveline olhou nos olhos âmbar. Você me aceita com 2 marcas, sabendo que dividirei meu coração? Aceito, ele respondeu sem hesitar. Prefiro metade de seu coração a uma vida sem você. Dante Vexlar. Ela se voltou para os olhos azul acinzentados. Você aceita compartilhar não apenas a mim, mas fazer as pazes com seu antigo rival? Aceito. Dante olhou para Koda. Descobri que temos mais em comum do que pensava. Ambos a amamos. E vocês dois? Eveline apertou as mãos deles. Aceitam um ao outro como iguais, não rivais? Koda e Dante se olharam longamente. Séculos de rivalidade pesavam entre eles, mas também 7 dias de agonia compartilhada, de protegê-la juntos. Aceito, disseram em uníssono. O momento que suas aceitações foram declaradas, algo extraordinário aconteceu. As marcas de Eveline não diminuíram ou se dividiram. Elas se multiplicaram, criando uma rede de luz que conectava os 3. Pelos deuses antigos, sussurrou Fenris, a tríade perfeita. O que está acontecendo? Eveline perguntou maravilhada. Algo que não acontece há 1000 anos. Mirelle tinha lágrimas nos olhos. Quando 3 almas se alinham perfeitamente, não há sacrifício, apenas multiplicação de poder. As matilhas assistiam atônitas, enquanto os 3 flutuavam suavemente, envoltos em luz dourada e prateada. Quando finalmente pousaram, algo havia mudado fundamentalmente. Koda agora tinha uma marca prateada entrelaçada com sua dourada. Dante tinha uma marca dourada dançando com sua prateada. E Eveline brilhava com ambas em perfeito equilíbrio. Impossível. Draven recuou, genuinamente assustado pela primeira vez. Não! Eveline caminhou até ele, poder emanando dela. Inevitável. As leis antigas falam de união, não divisão. Vocês que as distorceram por ganância e controle. Ela tocou o colar de submissão nas mãos dele e o artefato se desfez em pó. Vai embora, Draven, e diga ao conselho que as coisas mudaram. Ômegas não são mais propriedade. Alfas não são mais obrigados a lutar. E amor vence ódio antigo. Draven fugiu, sua matilha o seguindo em desordem. Marcos se aproximou de Koda cautelosamente. Irmão, o que você fez? Escolhi um futuro melhor, Koda respondeu, ainda segurando a mão de Eveline. Para todos nós. Lentamente, membros de ambas as matilhas começaram a se aproximar, alguns com curiosidade, outros com esperança. A coroa lunar e o Vale Sombrio, inimigos por gerações, começando a conversar. Isso é só o começo, disse Dante, segurando a outra mão de Eveline. Um novo mundo, concordou ela, olhando para o céu, onde a convergência lunar ainda brilhava.
Fenris se aproximou com um sorriso. A matilha perdida não precisa mais se esconder. Vocês três provaram que a união é possível. Eveline olhou para seus dois alfas, tão diferentes, mas ambos essenciais para ela. Koda, com sua força calma e proteção sólida. Dante, com sua paixão selvagem e espírito livre. Ela não havia escolhido entre eles. Havia escolhido ambos e eles haviam escolhido aceitar isso. E agora? Perguntou Mirelle. O conselho não aceitará isso facilmente. Então mudaremos o conselho. Eveline respondeu com determinação. Juntos, adicionou Koda. Os três, completou Dante. Enquanto as matilhas começavam a se dispersar, ainda processando o impossível que haviam testemunhado, Eveline permaneceu entre seus dois alfas. As marcas pulsavam em harmonia, não mais causando dor, mas emanando calor e conexão. Ela ainda não havia escolhido definitivamente. O ritual havia permitido a união, mas a questão permanecia. Seria possível amar dois alfas igualmente? Seria justo com eles? E como as matilhas realmente reagiriam quando o choque passasse? A lua de sangue ainda viria. O conselho ainda existia. E em algum lugar, Draven planejava vingança. Mas naquele momento, sob a luz impossível da convergência lunar, três almas unidas desafiavam séculos de tradição. Uma ômega que recusou ser propriedade. Dois alfas que escolheram compartilhar em vez de lutar. E um amor que poderia tanto unir reinos quanto destruí-los. O amanhecer chegou pintando o céu de rosa e dourado. Uma nova era havia começado. Minha família querida, se essa história tocou o coração de vocês, não esqueçam do like e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. E me digam nos comentários, vocês querem a parte 2? Comentem "Quero parte 2" se vocês desejam descobrir como Eveline finalmente escolherá entre Koda e Dante ou se encontrará uma forma de ficar com os dois. A jornada deles está apenas começando e o destino do trono ainda precisa ser decidido. Comentem agora mesmo se querem a continuação desta história épica.